Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Quem fala aqui é o professor de vocês, professor José Eikon. Então, o que iremos aprender hoje? Vamos aprender sobre ângulos, mais especificamente sobre ângulos complementares, suplementares e ângulos opostos pelo vértice. Vamos aprender o que são e a sua construção no GeoGebra para melhor visualização de vocês. Então, vamos lá. Iniciando pelos ângulos complementares. Dois ângulos são ditos complementares se a soma de suas medidas forem iguais a 90 graus. Então, vamos à nossa figura ao lado aqui. Temos o ângulo AOB, determinado por beta, e o ângulo BOC, determinado por alfa. E também temos o ângulo reto AOC. Ou seja, esses ângulos são complementares. Por quê? Se eu somar a medida do ângulo AOB com a medida do ângulo BOC, vai resultar no ângulo reto, ou seja, no ângulo de 90 graus. Então, agora vamos ao GeoGebra para ver a construção dos ângulos complementares. Já aqui no GeoGebra, vou retirar os eixos e a malha. Então, pode-se fazer de várias formas o ângulo de 90 graus. Escolher uma bem fácil para vocês visualizarem. Escolher aqui ferramenta reta AB. Próximo passo, pegar uma reta perpendicular a ela. Então, vou clicar no ponto A e na reta AB. Então, eu tenho uma nova reta aqui, perpendicular a B. Então, temos agora a reta G aqui. E com o ponto C agora. E com esse vértice A agora, originou-se duas semirretas. Semirretas AB e AC. Lembrando que semirretas são segmentos que têm início, mas não têm fim. Então, inicia aqui no A e vai embora. Assim como aqui também inicia no A e vai embora. Então, são semirretas. E, claro que eu tenho um ângulo determinado entre essas duas semirretas e eu vou medi-lo com a ferramenta ângulo. Então, temos o ângulo ângulo BAC. E como prevíamos, é 90 graus. Qual é o próximo passo? Eu vou selecionar a semirreta, tomando-se o vértice a partir do A. Então, agora temos a semirreta aqui, AD. Percebe-se que agora temos dois novos ângulos. Temos o ângulo BAD e o ângulo DAC. Então, vou medi-lo com a ferramenta ângulo. BAD e o DAC. Então, vou mover aqui para melhor visualização de vocês. Tá aqui, ó. Temos o ângulo 26,77 graus, que pertence ao ângulo BAD, e o ângulo de 63,23 graus, que pertence ao ângulo DAC. Então, esses ângulos, eles são o quê? Complementares. Justamente porque a soma deles vai dar o ângulo de 90 graus. Então, eu posso movimentar à vontade esse ponto D. Percebe-se que sempre vai mudando o ângulo gama e o ângulo beta. E sempre que eu somá-los vai dar o quê? 90 graus. Isso mesmo, porque eles são complementares. Então, vamos retornar ao nosso slide para aprender sobre os ângulos suplementares. Então,
Agora falando sobre ângulos suplementares. Dois ângulos vão ser ditos suplementares se a soma de suas medidas forem iguais a 180 graus. Então vamos à nossa figurinha aqui ao lado. Temos o ângulo raso AOC, ou seja, esse ângulo de meia volta que chamamos, ou 180 graus. E temos o ângulo AOB, determinado por beta, e o ângulo BOC, determinado por alfa. Então, se eu somar a medida do ângulo AOB com a medida do ângulo BOC, vai resultar em que? Em 180 graus, justamente porque eles são suplementares. Então, agora, vamos retornar ao GeoGebra para a construção de ângulos suplementares. Então, novamente aqui no GeoGebra, vamos construir o ângulo de 180 graus. Então, selecionei a ferramenta reta. Então, temos a reta B e eu vou colocar um ponto aqui. Então, agora temos uma semi-reta, na verdade. A semi-reta AC ou CA e a semi-reta CB ou BC. Então, eu vou medir o ângulo formado entre essas semi-retas. E olha lá o que aconteceu, esse ângulo mede o que? 180 graus. Então, o próximo passo, o que eu vou fazer? Escolher uma semi-reta partindo do vértice C e tá aí. Então, tem uma semi-reta CD agora. Então, com isso, originou-se dois novos ângulos, o ângulo BC, D e o segmento ACD. Opa, desculpa. DC alfa. Quer dizer. Lembrando que aqui o vértice ele influi no ângulo, tá? Diferentemente se fizéssemos o exercício de forma manuscrita. Aí o ângulo ACD é a mesma coisa que o ângulo DCA, certo? Então temos esses dois ângulos aqui, ó. O ângulo gama de 107,28 graus e o ângulo beta de 72,72 graus. Então esses ângulos eles são o quê? Suplementares. A sua soma vai ser 180 graus. Então posso movimentar, ó. Sempre irão mudando. E sempre que eu somá-los vai dar o quê? 180 graus, isso mesmo. Então agora vamos retornar aos nossos slides resolvendo um pequeno exercício utilizando os dois conceitos que acabamos de aprender. Então de volta agora vamos a uma pequena atividade. Então, em uma cidade existe uma praça triangular, porém a prefeitura da cidade pretende fazer obras de modificações nessa praça. Eles pretendem deixar a praça com 4 lados. Para isso, pretendem acrescentar mais área à praça. Eles têm dois projetos A e B para ampliação da praça. Esse é o projeto A. E querendo se descobrir esse ângulo epsilon, né, para fazer o outro lado. E temos o projeto B, querendo descobrir esse ângulo θ para fazer o outro lado também. E eles querem também saber a relação entre epsilon e gama e a relação entre θ e beta 1. Bom, se relembrarmos o que aprendemos, notoriamente aqui é um ângulo reto. Se gama mede 61 graus, então epsilon é na verdade 90 menos 61.
já que esse ângulo inteiro mede 90 graus. Então, ε é o que? É 29 graus. Isso mesmo. E a relação entre eles é qual? Se ε mede 29 e gama 61, se eu somá-los vai dar o que? 90 graus. Então, eles são complementares, certo? Já que no projeto B, temos que beta 1 é 61 graus e θ queremos descobrir. Percebe-se que é um ângulo raso, ou seja, de 180 graus. Então, para descobrir o valor de θ, basta eu pegar 180 graus e subtrair por 61 graus, o que resulta em 119 graus, certo? E a relação deles dois, qual é? Como sabemos, se eu somar 61 com 119, eu vou resultar em um ângulo raso, ou seja, de 180 graus. E quando é que isso acontece? Quando eles são suplementares. Então, aqui a resolução, as perguntas e aqui a resolução. Como vimos lá, né, o ângulo ε mede 29 graus. E o ângulo θ mede o que? 119 graus. Aqui está bem mais explicado e de forma visual, lá no desenho, fica bem mais fácil de resolver. Mas temos que manter o rigor da resolução. E lá na letra C, como bem lembramos, que ε e gama eles são o que? Complementares, justamente porque sua soma é igual a 90 graus. E na letra D também descobrimos que a relação entre θ e beta 1 é o que? 180 graus. Já que se eu somar 119 com 61 vai dar 180. Então, assim descobrimos que a relação dele é de suplementaridade. Ou seja, eles vão resultar em 180 graus. Agora, ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semi-retas aos lados do outro. Ó, temos essa figura aqui. Percebe só que esse ângulo A ele é oposto pelo vértice V ao ângulo B. Por quê? Ó, temos as semi-retas opostas e vai ser um lado para cima e outro para baixo. Então, eles são opostos, e quando eles são opostos pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, eles vão ter a mesma medida. Ou podemos dizer que o ângulo A é igual ao ângulo B, assim como o ângulo C vai ser igual ao ângulo D. Vamos ao GeoGebra para construir e entender melhor. Então, gente, vamos lá à construção de ângulos opostos pelo vértice. Selecionar a reta, então uma reta AB, e eu vou fazer uma reta concorrente a AB. Mas o que é uma reta concorrente? Retas concorrentes são retas que se cruzam em um único ponto, certo? Então, ó, a reta AB cruza com a reta CD justamente nesse ponto aqui, que eu vou fazer a interseção desses dois retas. Então tá aí. Então elas se interceptam nesse ponto Ezinho aqui. E com isso gerou 4 semi-retas. Que são semi-retas, são segmentos que têm início e não têm fim. Então todas elas vão partir do vértice E, ou seja, temos a semi-reta EB, semi-reta EA, semi-reta EC e a semi-reta ED. Tudo certo até aí? E também podemos dizer que a semi-reta EB é oposta à semi-reta EA. Por quê?
porque elas estão sobre a mesma reta, mas estão em direções opostas. A semirreta EB está crescendo, certo? Enquanto a semirreta EA está decrescendo. O mesmo vale para a semirreta EC, que está acima, e a semirreta ED, que está abaixo. E além dessas retas formarem semirretas, elas também vão formar 4 ângulos e vamos medi-los. Então, ângulo vamos medir todos esses 4 ângulos formados aqui, a fim de identificar as suas relações, certo? Então, temos aqui o valor dos nossos 4 ângulos. Olha, percebe-se que o ângulo BEC tem a mesma medida do ângulo AED, ó. Visivelmente percebemos. Assim como o ângulo CEA tem a mesma medida do ângulo BED. Ou seja, eles são congruentes e além disso, além de serem opostos pelo vértice, eles são congruentes. Então isso é a propriedade de ângulos opostos pelo vértice. Eles sempre são congruentes, têm a mesma medida, certo? Também podemos notar outra coisa. O ângulo CEB, juntamente com esse ângulo aqui à frente dele, ou seja, adjacente. Por que adjacente? Tem o mesmo vértice e o lado comum, que é EB. Se eu somar o ângulo CEB, o ângulo CED vai resultar o que em 180 graus, certo? Isso também é outro resultado dos ângulos opostos pelo vértice. Então vamos voltar aos nossos slides. Retornando, então entendemos o que são ângulos opostos pelo vértice. Nada mais justo do que fazermos uma atividadezinha. Então, ficou bem fácil após a visualização e a construção. Então queremos achar o valor de C e A, ou seja, os ângulos, nessa figura a seguir. Notoriamente percebemos que o ângulo A ele é OPV ao 143 graus, certo? Então isso significa que o ângulo A vai ter a mesma medida que 143 graus, certo? A mesma coisa vale para o ângulo C. Por quê? Ele é oposto pelo vértice ao 37 graus. Então, eles vão ter a mesma medida. Até como a própria abertura já sugere. Então, vejam que é bem simples os ângulos opostos pelo vértice. Então, a resolução. Então, percebe-se que o ângulo A é OPV a 143. Podemos representar assim também. Então, logo, o ângulo A mede 143 graus. A mesma coisa vale para o ângulo C, que é OPV a 37. Então, logo, o valor de C vai ser 37 graus. Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Até uma próxima e bons estudos!